Olá, bom dia, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um evento LGPD Responde. Faço parte da consultoria de segmentos e antes de iniciar o evento, eu quero confirmar se todo mundo está me ouvindo bem. Ótimo. Antes de iniciar o evento, eu vou passar algumas instruções referente ao que como vai acontecer, ok? O evento ele está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado na playlist do YouTube da Espaço Consultoria de Segmentos. O áudio de vocês vai permanecer desligado para que o evento flua de forma tranquila. As dúvidas de vocês podem fazer pela área de perguntas, por favor. E qualquer dúvida, tem uma equipe disponível para responder vocês. E as perguntas que não forem respondidas no momento, a gente responde posteriormente, ok? Vamos lá. Bom, meu nome é Danilo, faço parte da área de consultoria de segmentos, como informei para vocês. Estou disponível para qualquer tipo de dúvida. Bom, nosso evento ele vai girar em torno da LGPD, né? Nós vamos entrar aí nas obrigações aí agora no mês de agosto. Então, a gente está recapitulando tudo com vocês a parte conceitual e o que o programa tiver de novidade para deixar todos os clientes preparados para essa nova lei. Bom, qual é o objetivo da LGPD? Basicamente, a LGPD tem o objetivo de proteger e tratar todos os dados das pessoas físicas, para que elas não sejam expostas em sua liberdade e em sua intimidade. O cliente, né, você como pessoa física, tem a autonomia de decidir sobre os seus dados pessoais em qualquer tipo de lugar, seja internet, programa, cadastro, onde eles forem utilizados, né? Você como pessoa física tem o direito de decidir e tem o direito de saber como e para que eles estão sendo utilizados, ok? Basicamente, isso é o objetivo da nossa LGPD. Eu vou começar com vocês um pouquinho da evolução da lei do LGPD. Então, aí em 2010, o Ministério da Justiça iniciou em dezembro de 2010 uma consulta pública, né, com um projeto que pretende garantir a proteção dos dados pessoais, principalmente na internet. Então, em 2010 iniciou-se a discussão. Em 2012, né, tivemos publicado um projeto de lei 4.600 de 2012 que dispõe sobre o tratamento de dados e das outras providências. Então, começou aí a enfatizar, né, levar um pouquinho para frente na forma de lei essa proteção de dados. Em 2013, foi publicado um projeto, né, de 330 de 2013, que é levado até o Senado. Em 2014, foi sancionado aí em abril de 2014 o Marco Civil da Internet, que foi chamado, né, de Lei 12.965, que é a lei que regula o uso da internet no Brasil por meio da previsão dos princípios, garantias, direitos e deveres para quem usa a rede, principalmente porque em 2014 para frente começou a acontecer bastante ocasiões, né, referente a dados de pessoas que foram divulgados e tudo mais. Então, essa lei ela veio para ser um divisor de águas e começar a regulamentar de forma forte a proteção de dados dos clientes. Em 2018, né, foi criado a GDPR pela União Europeia, que basicamente é o órgão lá que regulamenta lá, né, os dados e serviu como exemplo e inspiração para os outros países adotar. Também em 2018 foi publicado a MP 869, que promove a criação do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, alterando aí, né, o Marco Civil da Internet. Então, aqui no Brasil, a gente criou aí a ANPD, ok? Inspirando aí na GDPR. Bom, como a gente viu aqui em 2018, né, tanto a União Europeia como nós adotamos aí, então, os órgãos responsáveis por, né, fazer toda essa tratativa com os dados. Aqui, vou entrar com vocês em um mapa que ele está mostrando como é que está funcionando isso ao redor do mundo. Então, nós temos aí a Europa fortemente adequada, né, com a GDPR, que foi aí, vamos dizer, que o lugar pioneiro, né, temos aqui os outros países se adequando. A América aí parcialmente adequada, na América do Norte. Nós temos Austrália e México e outros países com autoridade nacional, né? Então eles têm aí uma proteção, por enquanto, nacional, seguindo a diretriz, né, do país. E temos os países que ainda não estão seguindo de forma forte, tá? Então os países de cinza ainda os que não estão
ainda adotando nenhuma lei sobre o tema específico de proteção de dados. Bom, mas o que exatamente a LGPD vai tratar? Nós temos aí os dados pessoais, que são os dados da pessoa identificada, né? E nós temos os dados relacionados a essas pessoas. Então, além dos dados pessoais, como nome, tudo que identifica seu pessoal, que é só seu, é considerado como dado pessoal. E os dados relacionados às pessoas, como imagens, endereço de IPI, CPF, estado civil e assim por diante, são dados que te levam até você. Então, tem os dados que são seus e os dados que levam até você. E tudo isso a LGPD cobre, né? Ela respalda você e protege você, como pessoa física. Dados pessoais sensíveis. Os dados pessoais sensíveis, eles informam a qual grupo exatamente pertence o titular, né, desses dados. Eles são aqueles dados que possam levar ao titular a algum tipo de constrangimento, exclusão ou até mesmo invasão, né? Então, dados das pessoas sensíveis podem ser considerados como dados racial ou ético, convicção religiosa, opinião política, dados referentes à sua saúde e assim por diante. São dados que eles não são seus, né? É diferente do seu nome, coisas identificáveis, mas eles são dados da sua pessoa como pessoa física, né? Sobre as suas opiniões e tudo mais, que não corresponde aí à divulgação sem a sua autorização e transparência e coisas do tipo, ok? Bom, dados pessoais anonimizados. O que é anonimização dos dados? Bom, um dado anonimizado é um dado pessoal ou sensível que foi tratado para que suas informações não possam ser vinculadas ao seu titular original. Então, esse dado, ele basicamente, ele é um dado que ele vai ser maquiado, né? Ele é um dado que ele vai ser, de alguma forma, ele não vai ser vinculado ao titular dele. As pessoas que não vão ter acesso, e as que tiverem acesso, não vão conseguir definir quem que é a pessoa responsável por esse dado, né? Quem que é o titular desse dado. Então, isso é a anonimização do dado, né? Você maquiar esse dado para que as pessoas não tenham acesso e, se elas tiverem, não conseguir direcionar ele a você. Isso, inclusive, é um termo que é muito recorrente na LGPD, né? Anonimização de dados. Bom, no consoante a tratamento de dados. Toda operação realizada com dados pessoais, incluindo, né, coleta, produção, classificação, processamento e assim por diante, precisa ser tratado, né? A LGPD coloca que toda essa consolidação de dados, esse agrupamento de dados tem que ser tratado. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho das principais hipóteses de processamento, né, onde os dados precisam ser tratados e assim por diante. Bom, nós temos aqui o consentimento expresso, né, que qualquer tipo de operação que venha, né, a trabalhar o dado, ele precisa avaliar se é preciso ou não, e o tratamento e sempre consentimento do cliente, tá? Execução de contrato, né? Sempre que você for executar um contrato com uma pessoa física, é preciso colocar as regras, né, da LGPD nesse contrato, né? As duas partes precisam estar cientes de todos os detalhes quanto aos dados utilizados nesse tipo de contrato, né? Se eles podem ser não visualizados, para que vai ser usado, a transparência com a pessoa física referente aos dados inseridos naquele contrato. O cumprimento de dever legal ou regulamentório é no que nós fala referente às obrigações que as empresas precisam entregar ao fisco, né, ao governo. Os dados, eles não são anonimizados, porque ele é uma obrigação, né, governamental. Porém, é crucial que o titular saiba que as informações serão usadas. Ou seja, a empresa avisa ao funcionário, por exemplo, que ela vai usar os seus dados pessoais no e-social, né, principalmente no tocante a RH, que você precisa utilizar essas informações para cadastro, manutenção, né, das informações desse funcionário, né, dentro das obrigações acessórias. Então, é sempre importante que o funcionário saiba que os dados dele vai ser usado, né, e tem que ter essa transparência empresa, empregado e assim por diante. Então, basicamente, o cumprimento legal, cumprimento do dever legal, ele está falando das obrigações que as empresas precisam entregar com esses tipos de dado. Defesa do direito. A defesa do direito, ela não exatamente vai anonimizar os dados. Porém, o cliente precisa ficar ciente de como esse dado será usado ali nos processos legais, né, no tocante
a processo legal, a processo com juiz e assim por diante. Então, tudo dentro desse quesito, você não pode excluir os dados, porém precisa estar sempre, né, claro para todo mundo onde ele vai ser utilizado. Aqui nós temos um pouquinho da proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros, precisam ser tratados, no caso, por exemplo, de delegacias. Então, você vai lá executar algum tipo de serviço, precisar de algum tipo de serviço como pessoa física, e também você precisa ter os seus dados lá com total transparência no que e como serão utilizados. No tocante à tutela de saúde, por exemplo, por profissionais de saúde ou entidades sanitárias, é o seu cadastro em hospitais, clínicas, farmácias. Esses dados precisam ser tratados e você precisa também, principalmente em comércio, você precisa ser informado como é que esse dado vai ser utilizado e se ele pode, né, se ele está respaldado, se essa empresa está respaldada pela LGPD a utilizar esses dados ou não. Bom, o próximo é o interesse legítimo do controlador, ou seja, você como empresa precisa pegar esse dado para utilizar em algum tipo de serviço ou algo do tipo, e você precisa informar, né, a esse cliente que você vai utilizar os dados, o como você vai usar, o porquê que você vai usar, e tentar, você precisa pegar exatamente os dados que você precisa, né, não podendo ser dados a mais sem necessidade, ok? E por último, nós temos aí a proteção ao crédito, né, que é referente às informações bancárias, tudo que o serviço, né, financeiros ou bancários fornece para você, que você precise, né, divulgar, disponibilizar os seus dados às empresas, esses dados precisam ser tratados também, tá bom? Bom, quais são os direitos do titular, né, dos dados? Então, nós temos, ele tem que ter o direito à confirmação que existe um ou mais tratamento, né, de dados está sendo realizado. Ele tem que ter acesso a esses dados, né, ele tem que saber o que está sendo utilizado de dado dele para a empresa. Ele tem o direito da correção dos dados, né, caso ele veja que está incompleto, que está errado ou algo do tipo desatualizado, ele tem esse direito à correção, né, deixar atualizado. Ele tem o direito à eliminação dos dados, né, caso ele julgue desnecessário ou ele não queira mais, ele tem esse direito de tirar da base do cliente. Toda a portabilidade que acontecer, né, de uma empresa para outra, para um fornecedor, algo do tipo, ele também tem o direito de saber, né, sobre esse dado, e ele também tem direito à eliminação dos dados, exceto quando o tratamento é legal, né, mesmo que sem consentimento do titular. Então, nesse caso, dados que não sejam respaldados obrigatoriamente por lei, eu tenho o direito de fazer a eliminação também da base de dados. Aqui nós temos mais alguns direitos, né? Então ele tem direito à informação sobre o compartilhamento dos seus dados, né, entre os entes públicos, privados, nesse caso precise. Ele tem direito à informação sobre o não consentimento, ou seja, sobre a opção de não autorizar o dado, como eu falei para vocês. Então, ele não quer que divulgue ou quer tirar da base, ele tem esse direito. Ele pode revogar a qualquer momento, nos termos da lei, né, os dados dele. E caso ele abra uma reclamação contra a empresa, né, contra o controlador, que talvez não estejam usando o dado dele de forma correta, ou que ele quer que tire, ele tem direito à reclamação ao órgão responsável referente a isso, para poder tirar o dado dele da base. Então, ele tem direito a reclamar. Primeiramente, né, recomenda-se com a empresa, e caso não seja tomada medidas, né, dentro da LGPD, ele pode reclamar diretamente aos órgãos. E ele também tem a direito à oposição, caso discorde de um tratamento feito sem o seu consentimento. Caso ele não queira, né, ele tem esse direito de oposição. Então, dentro da LGPD, nós temos algumas características, né, algumas pessoas aí, classes de pessoas que cuidam diretamente dessa parte. Então, nós temos o controlador, que utiliza o dado para o seu propósito, né, nós podemos considerar a empresa, né, como controladora dos dados. Nós temos o operador que trata os dados para o propósito do controlador, né? Então, o controlador detém os dados e o operador ali faz a gestão.
E nós temos o encarregado, né, que é o responsável, é a pessoa indicada pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, o titular do dado e a NPD. Ok? Então, ele tem ali, o encarregado ele é uma figura importante porque ele é a ponte entre empresa e órgão, empresa, titular. Ok? No próximo slide, a gente vai ver um pouquinho como é que funciona isso com mais detalhes. Bom, quem que é o controlador? Ele é uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Ele responde legalmente, ele responde por danos morais, patrimoniais, individuais ou até coletivos, e ele responde também solidariamente, tá? Pelos danos causados pelo operador. Bom, o operador, né, que está ali abaixo do controlador, ele também pode ser uma pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, e que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Ele responde legalmente também por parte patronal, moral, individual ou também de forma coletiva, caso haja alguma violação, né, dos direitos do titular do dado. E ele também responde de forma solidária ao descumprimento dessa legislação, né, caso aconteça algum tipo de problema no tocante à proteção de dados. E o encarregado, também conhecido como DPO, é a pessoa indicada, como eu falei, pelo controlador para atuar como canal de comunicação entre controlador, titular, órgão. Ok? E ele não responde legalmente e nem solidariamente. Bom, vamos avançar. Princípios da LGPD. Nós temos aqui, né, a lei traz aí 10 princípios que estão ligados aos direitos do titular, e é muito importante que as empresas, né, observem e reflitam sobre essas questões, né, desses princípios. Então, ele tem o princípio da finalidade, né, ele tem que saber o porquê que o dado dele está sendo solicitado, onde vai ser usado, quais são os motivos. Ele tem adequação e minimização dos dados, como eu falei, né, você tem que utilizar os dados que você precisa. Né? É importante que você não pegue assim, dados que você não vai utilizar na sua operação para você justamente não ferir esse princípio, né, que é da adequação e minimização. Direitos dos titulares, ele tem o princípio do livre acesso, da qualidade dos dados, principalmente da transparência, né? É muito importante que o titular ele tenha toda a informação dos seus dados, né? Como eu falei várias vezes para vocês, o porquê, como e onde. A responsabilização e prestação de contas, a segurança, né, com um time aí de segurança de informações ou algo relacionado, né, então é um dos princípios da LGPD, da prevenção, né, no caso de erros, né, que acometem aí acidentes com divulgação de dados não autorizados ou de dados sensíveis, dados pessoais, assim por diante, e da não discriminação, né, pelo dado do titular. Então, esses aí são os 10 princípios da LGPD e é muito importante, como eu falei, que né, a gente, como empresa, reflita e consiga adequar todos esses princípios para atender e utilizar os dados do cliente. Bom, aqui nós vamos ver um pouquinho da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ela tem como missão zelar pela proteção dos dados pessoais. Ela tem como visão tornar-se órgão referência nacional e internacional com relação à proteção de dados, né? Então ela tem uma visão interessante porque bate diretamente com o órgão criado na Europa, né? Também para proteção de dados. Então você vê que a gente está tentando atingir o mesmo patamar, né? Que lá eles estão no gráfico mundial como referência, né? Como fortemente adequado. Então a missão aí da NPD é conseguir chegar nesse mesmo patamar. E como valores, nós temos a ética, transparência, integridade, imparcialidade, eficácia e a responsabilidade. Então, a NPD é o órgão responsável aí por gerir, né, e observar como é que está sendo tratados os dados dos titulares nos meios corporativos. Aqui tem uma linha do tempo, né, com as principais ações da ANPD. Então, nós vimos aqui que em novembro, por exemplo, eles começaram com a nomeação do conselho diretor, e foi passado, né, pela linha do tempo aí, você pode ver que em dezembro teve início das ações de fiscalização,
Em fevereiro foi publicado o edital da CNPD, e assim por diante. Caso vocês queiram vir na íntegra e no detalhe, fiquem, fica disponível dentro do nosso material, que tá aí para vocês poderem baixar pela ferramenta, tá? Em abril aqui, a publicação da lista completa dos indicados para o Conselho Nacional da Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Ok? Bom, com base na portaria 11, né, de 2021, a ANPD torna pública sua agenda regulamentória para os anos de 2021 e 2022. Então, como os temas aqui que eles divulgaram, né, os temas dessa agenda, e nós temos aí o regimento interno da ANPD, a proteção no planejamento estratégico da ANPD, direito dos titulares de dados pessoais, a comunicação de incidente e especificação do prazo de notificação, e assim por diante, tá? O prazo, isso é muito importante. A previsão, né, de início de todo o processo de regulamentação, né, dessa agenda, todos os temas estão na fase 1, com previsão do primeiro semestre de 2021 e conclusão no segundo semestre de 2022. Então é importante a gente se atentar, né, a essa agenda e o que vai estar cumprindo aí, né, a NPD juntamente com todas as empresas e todos os órgãos que precisam usar esses dados. Bom, no tocante a incidente, né, de segurança. Bom, o DPO, né, como eu falei para vocês, ele é a ponte entre o controlador, né, e o órgão. Então é muito importante que o DPO ele comunique de forma imediata e com todas as informações, detalhes possível a Autoridade Nacional, né, de Proteção de Dados. Então ele tem que comunicar a natureza dos dados afetados, quais são esses tipos de dados, ele tem que informar quais são as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção desses dados, criar relatórios de indicação de medidas técnicas e segurança utilizadas, né, para poder proteger esses dados, os riscos relacionados a esse incidente, né, o que eles podem impactar na vida desses clientes com esse acidente na divulgação de dados, o motivo, se demorar para comunicar, o porquê demorou, porque a comunicação deve ser, né, imediata, exata, e principalmente eles têm que informar, né, tudo isso em forma de relatório, quais são as medidas que eles adotaram para reverter ou mitigar os danos aos titulares. Então, acho que, além de todos os tópicos serem importantes, mas acho que a atenção é principalmente a natureza dos dados, né, o risco relacionado que vai cometer, né, por esse acidente, e quais são as medidas que as empresas tomaram na hora do incidente para conseguir solucionar, né, ajustar, não tentar parar de impactar o titular. Aqui nós temos um link também dentro do material, tá, do portal da NPD, que nesse link vocês conseguem ler lá de forma completa todas as divulgações de informações referente ao órgão nacional de proteção aos dados. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as penalidades. Então, aí, caso venha, né, a cometer esses incidentes ou não cumprir de forma clara a lei, né, da LGPD, acontece aí a advertência simples, né, que visa principalmente a educação das empresas, multas em valores financeiros que podem atingir até 50 milhões de reais, é uma multa bem alta, multas diárias para impedir o uso, né, o inadequado, que o uso inadequado continue, e a interrupção abrupta de toda atividade que utiliza informações pessoais solicitadas pelo órgão responsável. E tudo isso é com base na Lei 14.010, tá, de junho de 2020. A partir do mês de agosto, ou seja, né, mês que vem, o descumprimento da LGPD poderá acarretar sanções administrativas decorrentes do seu descumprimento. Então, entra aí de forma mesmo forte mês que vem, né? Então, principalmente no tocante a financeiro, as multas com valores, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar super adequado já à LGPD a partir do mês que vem. Nós tivemos aí um ano, né, que foi o ano experimental para se adequar da melhor forma possível.
Bom, aqui nós temos o posicionamento da TOTUS, tá? Referente à LGPD. Ele está disponível no totus.com. E eu convido vocês, tá, para ler, se interagir e estar por dentro de como a TOTUS está se comportando referente à LGPD. Aqui eu tenho um termo de ciência para os clientes que ainda não conseguiram, tá, assinar. Então, nós temos aqui o termo de ciência da LGPD. Eu peço que vocês direcionem o QR Code para validar. Vocês vão entrar em contato com a nossa central de relacionamento. E para os clientes que ainda não assinaram esse termo, que ele deixa, né, entendido qual é o papel da TOTUS e o papel do cliente referente à LGPD e o tratamento de dados, tá bom? Então, se você ainda não conseguiu fazer até agora essa validação no nosso termo, peço que você faça isso, tá, o mais breve possível, leve para a diretoria da empresa, para a área responsável, para a gente ficar todo mundo certinho até o próximo mês. Tá? O QR Code, caso vocês não consigam pegar agora, está disponível também na apresentação, ou vocês podem entrar em contato direto com a TOTUS, tá? Que nós vamos te ajudar. Bom, dentro da TOTUS, né, nós temos o nosso espaço legislação. Lá nós temos uma página totalmente dedicada à LGPD e todas as atualizações que tiverem aí durante o tempo, no decorrer do tempo. Peço que vocês visitem. É uma página que é monitorada e cuidada pela área de consultoria de segmentos. Então, o acesso é através do espaço de legislação e lá vocês conseguem visualizar todas as informações que nós já incluímos sobre a LGPD, tá? Dentro do nosso site. Além disso, na nossa página também, vocês vão conseguir visualizar os próximos eventos, né? Como esse do TOTUS Responde, no tocante até às outras obrigações acessórias e referente à LGPD os outros tipos de sistema, ok? Hoje foi DataSul, nós temos uma agenda aí para todos os tipos de produto que nós oferecemos referente à LGPD. Então, vocês podem visualizar os eventos da TOTUS Responde, do espaço de legislação, ok? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Agora eu vou passar a apresentação para a área de produto da DataSul, que eles vão continuar para apresentar toda a adequação do produto referente à LGPD. Olá, bom dia a todos. Eu sou Adriana Queiroz, profissional TOTUS, instrutora da área de educação empresarial. Apresentarei aqui para vocês a proteção de dados na linha DataSul. Por gentileza, gostaria de confirmar se estão visualizando aqui o sistema. Bom, ok. Então, sobre o mapeamento sugestivo da TOTUS, nós temos aqui no configurador de campos pessoais e sensíveis, ao qual tem como objetivo, né, apresentar a configuração das tabelas e campos que contém estes dados pessoais e ou sensíveis, ou até mesmo os dados que poderão ser customizados pela empresa. Então, através desta função que vou apresentar, que é o nosso gerenciamento de campos sensíveis, será possível visualizarmos esse mapeamento sugestivo da TOTUS existente no nosso produto aqui, DataSul. E aí a empresa, o profissional responsável, precisará adequá-los aí de acordo com o entendimento da empresa. Então, para que a gente possa ter acesso aqui no DataSul a este gerenciamento desses campos aí pessoais e sensíveis, nós temos aqui como fazer a seleção do programa. Se definirmos aqui como está dados protegidos, né, ao clicar aqui na lupa
nós temos agora os programas. Eu tenho aqui o programa Dados Protegidos Data, eu tenho aqui a exportação de dados protegidos, que é o nosso aqui Data Export, e tenho também a importação desses dados protegidos, que é o Data Import. Então, se nós também chamarmos aqui a nossa esquerda, né, dentro aqui de segurança, na nossa pasta aqui, Foundation, nós temos também como fazer esse acesso. Então, aqui em segurança, ele vai apresentar para nós, né? Tanto aqui a parte de configurador de auditoria de dados pessoais, bem como aqui os nossos dados protegidos, a exportação desses dados protegidos e a importação dos dados protegidos aqui. Bom, então a gente começa a identificar aqui sobre a primeira etapa que precisamos, né, de fazer no programa DataSul. Então, a gente faz a importação. Então, me acompanhem, eu vou abrir aqui os dados protegidos. Selecionei e vou executar. Então, cheguei aqui nos meus dados protegidos, eu tenho os campos, através aqui do gerenciamento de campos pessoais e ou sensíveis. Esta etapa nós acessamos após fazermos a importação. Então, aqui na sequência, eu vou clicar para acessar a importação de rotinas e campos pessoais e ou sensíveis. Então, nesta visão, nós temos que, primeira etapa, selecionar o servidor RPW. Então, basta clicarmos aqui na lupa, e aí nós teremos aqui a seleção, e aí nós indicamos qual que é o nosso servidor. Nesse nosso ambiente, vamos demonstrar aqui o servidor RPW. Faço a seleção, carregou aqui para mim o meu servidor. Abaixo eu tenho aqui a seguinte condição: eliminar registros customizados. Significa que quando habilitamos, vamos eliminar todos os registros que sejam do tipo customizado do nosso banco de dados aí. Então, se é isto que precisamos fazer na empresa, nós habilitamos e ele troca a condição como sim. Abaixo, clicamos para selecionar o arquivo. Então, nós vamos fazer a importação do arquivo JSON. Este arquivo é o que contém todo o mapeamento de campos sugerido por todos os segmentos do produto. Então, quando nós selecionamos, direcionamos aqui a nossa pasta, né? Que é o padrão, está no disco C, pasta TOTOS, DataSul, e ali eu tenho na FND a Univedata. Faço a seleção do meu arquivo e aí, em seguida, eu vou clicar para importar. Como neste nosso ambiente já está importado, né? Então, aqui não se faz necessário. Essa, então, é para que a empresa fazer esse mapeamento aí com esses campos sugeridos, né, através dos segmentos aí do nosso produto. Então, fechando aqui a importação, retornando em dados protegidos, para que se faça a consulta, a verificação desse mapeamento sugestivo, acessamos aqui campos pessoais. Então, clicamos em acessar, e aí o profissional for responsável, ele vai começar a avaliar, ele vai começar a verificar. Então, como exemplo, nós temos aqui que deste banco DT, o movimento quadro pessoal, tem o campo do código do país. Todos os registros na coluna tipo registro que estejam como padrão proprietário TOTOS, ou seja, proprietário do sistema. Aqueles que o profissional da empresa precisar cadastrar, ele vai vir aqui à esquerda, vai fazer a adição, ele vai adicionar e aí terá na coluna tipo registro a informação que o registro foi customizado pelo cliente aí. Então, nessa visão, nós temos também aqui as informações das colunas sensível, a anonimização, a situação se ele está ativo e se estiver relacionado a algum documento. Temos também à nossa direita aqui no reticências, ao clicar,
à disposição para a gente fazer a edição, bem como também se for mudar a situação. Então, ao clicar aqui em editar, é possível, né, visualizar de uma forma aí, né, mais aberta quais são esses dados aí que ora foram mapeados, né, e importados através desse arquivo JSON. Então, nós temos aí o nosso banco, a nossa tabela, o nosso campo, e abaixo nós podemos também identificar aqui, né, alguns outros dados importantes, como é o caso das classificações, né, o enquadramento legal, seja aqui como execução de contrato, consentimento, políticas públicas e dentre outros, como está na lei. Temos também a justificativa e o tipo de registro. Podemos, nesta visão de edição desses campos, à nossa direita conseguimos fazer a remoção. E se precisarmos fazer a inclusão, nós temos aqui também à esquerda o nosso ícone de incluir, onde também podemos consultar, né, todas as outras classificações. E aí a nossa área jurídica da empresa, poderá aqui definir a sua justificativa. Então, nesse contexto aqui, identificamos, né, quais são esses campos aí, ora importados. Então, cancelamos. E aí, na sequência, dentro aqui desses campos pessoais, se clicarmos aqui à esquerda para fazer a adição, se for necessário, nós temos aqui o tipo do registro. Então, ele já vem como tipo de registro customizado, aonde nós clicamos aqui no nome do banco, fazemos a seleção do banco, digamos aqui que eu vou trazer esse banco aqui, DTH-RGST, faço a seleção, desço a minha barra de rolagem e vou selecionar. Carregando aqui o nome do banco, eu vou seguir a sequência. Faço a pesquisa do nome da tabela. Então, aqui no nome dessa tabela, eu vou buscar aqui, por exemplo, os colaboradores. Então, eu seleciono a tabela, Carol _ Funk, e vou selecionar, desço aqui a barra de rolagem e vou adicionar. Então, aqui eu faço a seleção do nome da tabela. Na sequência, eu vou clicar na lupa, no nome do campo, e vou direcionar. Então, aqui, por exemplo, eu vou chamar o código do usuário da última atualização. Selecionar, preencher as principais informações, e abaixo eu vou indicar qual é o tipo do documento, né? Se ele está relacionado aqui a específico CPF, ao RG, ou ao e-mail, tá? E aí eu tenho se o campo ele é sensível ou não, se ele é anonimizável ou não, faço as devidas marcações e na sequência eu vou incluir aqui a classificação. Então eu vou selecionar, digamos que seja aqui o consentimento e vou preencher a justificativa aqui. Então digamos que seja para fins de contratação, tá? E os demais detalhes que são necessários e importantes aí. Fazendo assim, eu vou confirmar, tá? Uma vez que eu confirmo, observa-se que aqui na coluna do tipo de registro, ele ficará como customizado. Seguindo, né, os outros procedimentos, eu vou pedir para poder salvar, tá? Então, aqui pode-se perceber como é que ser feito aí a nossa inclusão desses campos pessoais. Seguindo, depois que é analisado, verificado todos os campos pessoais do mapeamento sugestivo, se há necessidade de adicionar ou não, verificamos, retornamos aqui em dados protegidos e seguimos aqui. Temos a possibilidade também de acessar a exportação. Então, aqui trata-se da exportação dos dados aí de configuração das rotinas e campos pessoais ou sensíveis que estão cadastrados no sistema. Então, eu clico para acessar, e aí nós fazemos também a seleção do servidor RPW. Então, aqui eu vou selecionar, cliquei para selecionar, e aí eu vou indicar se eu vou exportar o registro padrão proprietário do sistema, tá? Habilito sim ou não, e se também eu vou fazer a exportação
deste registro customizado pelo cliente. Feito isso, basta que eu peça aqui para exportar. Então, na hora que ele fizer aqui a exportação, já estará disponível, ele gera aqui um pedido de execução, né? Então, se eu for acessar ali na manutenção do programa, eu vou visualizar esse pedido. Então, é assim que se é feito aí a nossa exportação. Próxima etapa, voltando aqui em dados protegidos, nós temos aqui sobre o relacionamento de campos aqui. Então, neste relacionamento de campos, é onde, através do processo de auditoria dos dados, será, né, gerado, será possível aí visualizar nos nossos relatórios, né, no log aí de execução do programa. Então, para que a gente possa analisar aqui quais campos foram relacionados e demais que o cliente vai precisar cadastrar, clicamos para acessar esse relacionamento de campos aí. Então, nós temos aqui alguns como sugestão. Então, eu vou aqui tomar como processo aqui de execução o código do programa. Então, eu tenho aqui o programa AB0111, o nome motorista, e à minha direita eu vou clicar aqui no meu reticências para fazer edição. Bem como também, se for necessário, eu vou aqui ter a opção de remover. Então, ao editar, aqui eu vou analisar quais são já os campos que estão aqui devidamente relacionados, quais são os outros campos que eu vou precisar de relacionar. Então, eu venho aqui acima e vou clicar para relacionar um campo. Então, para se fazer a pesquisa, né, eu vou analisar que programa que é este. Então, nesta visão, ele vai mensurar aqui para mim do relacionamento o banco, a tabela, qual o seu campo, o tipo de registro, se ele é padrão, se ele é customizado, as informações, se é sensível, anonimizável e a sua situação. E à minha direita eu tenho aqui também a possibilidade de fazer a remoção. Então, acima, quando eu clico para poder relacionar demais campos, se faz necessário fazer a busca do nome do banco. Então, eu clico aqui na lupa e vou direcionar, faço a seleção do meu banco. Então, aqui eu estou selecionando o banco DTH-RGST, e aí desço aqui com a barra de rolagem e vou selecionar. Uma vez selecionado o nome do banco, na sequência, eu vou buscar também o nome da tabela. Então, aqui eu vou fazer menção, por exemplo, aqui esse movimento, quadro pessoal, vou descer aqui a barra de rolagem, faço a seleção. E qual é o campo aqui que eu vou relacionar? Então, ele vai me mostrar, eu vou habilitar. Então, nesse caso, vou tomar como exemplo apenas aqui, digamos, o código do país. Então, feito isso, eu vou confirmar. Quando eu confirmo, ele faz o relacionamento. Então, incluiu aqui o relacionamento com sucesso. É de extrema importância que aí o profissional que vai ser responsável por adicionar e relacionar esses campos identifique, né, com relação ao que ele precisa fazer para projetar na nossa auditoria aí desses dados. Bom, voltando aqui, né, depois que a gente faz a identificação desse relacionamento, saímos, né, desse relacionamento, entramos aqui nos nossos dados protegidos. A próxima etapa é onde nós temos aqui a habilitação da auditoria. Todo o processo de configuração necessária para que nós possamos aí gerar, né, o processo aí do log de auditoria, o seu relatório correspondente, deve ser feito pelo profissional de TI. Né? Então, tem aí processos aí, particularidades técnicas que este profissional de TI vai precisar de construir tudo isso para que no final, né, aquele usuário, se é da área de TI ou demais usuários, eles possam aí fazer emissão do relatório de log. Então, quando nós clicamos para acessar, observe que aqui nós fazemos a busca do nosso servidor RPW. Então, uma vez selecionado o nosso servidor, nós vamos, então, habilitar o Audit Trail.
Nossa base de dados já está habilitada, está devidamente configurada, né? Então, aqui não fazemos alteração. Na empresa, vamos editar, vamos marcar aqui como sim. E aí também, para que esse log de execução seja gerado, nós também fazemos habilitação. Uma vez que esses dados estão aqui definidos, nós clicamos para executar. Então, essa é aqui a etapa para se habilitar a nossa auditoria. Falar mais um pouquinho sobre essa auditoria de dados, que é de extrema importância. Nesse contexto, a gente tem aqui o processo de monitoramento de ações, né? Quais são essas ações? Nós temos aí a consulta, a inclusão, a alteração e a exclusão. Esses monitoramentos de ação, eles são efetuados aí com os nossos campos pessoais e ou sensíveis, ora mapeados aí. Então, essa auditoria, ela tem aí a possibilidade de ser efetuada através aí de funções. Quais são as funções? O log de execução de programas e também o nosso audit trail. No log de execução de programas, nós podemos aí auditar toda essa consulta realizada em programas, né, que contenham esses campos pessoais e ou sensíveis, mapeados aqui na rotina que passamos anteriormente, que é o relacionamento das rotinas pessoais e ou sensíveis. Então, nós acessamos, né, o processo aí desse relacionamento, identificamos, fazemos aí o levantamento e acrescentamos novos campos aí. Então, nesse programa específico aí de relacionamento, a gente pode aí analisar o que de fato, né, vai ser gerado e vai ser selecionado no nosso campo de log de execução do nosso programa, né? Então, aqui a gente consegue ativar a geração do log de execução do programa. Então, esse processo, né, ele precisa aí ser bem construído, bem analisado, para que no final, de fato, a gente faça o monitoramento dessas ações. E a outra função que nós temos da auditoria é o nosso audit trail, né? Então, ele tem pré-requisitos. Ele vai fazer com que possamos auditar toda a inclusão, bem como também a alteração e exclusão dos campos aí pessoais e ou sensíveis mapeados na nossa função do gerenciamento dos campos, né, que são aí pessoais e sensíveis. Então, nesse contexto aqui, a gente vai definir, né, de fato, como é que vai ser montada essa estrutura, tanto do nosso log de execução de programas, quanto do nosso audit trail. Bom, voltando então aqui nos nossos dados protegidos, né, fechamos aqui que foi definido, né, nas nossas configurações aí desses campos pessoais e sensíveis. Bom, na sequência, falamos aqui agora um pouco com relação à nossa parte aí de segurança das informações. Então, essa segurança desses dados pessoais e sensíveis, no DataSul, ela foi feita por programa e usuários. Então, significa dizer que é necessário validar aí o cadastro dos usuários, bem como os grupos de usuários, as permissões que hoje são existentes na empresa, para que estes grupos ou usuários que acessam o produto, né, assim também acessando o menu, os seus estabelecimentos, tenha aí uma restrição o seu acesso a essas rotinas, cujos dados são aí dados pessoais e sensíveis. Então, também é um ponto aí de atenção para que esse profissional que cuida aí da segurança da informação, ele faça, né, a verificação dos seus usuários, dos perfis, né, que estão relacionados a esses grupos de usuários. Então, entendemos aqui que no DataSul, nós tratamos essa segurança desses dados pessoais e sensíveis através dos programas, né, por programa e por usuários também. E aí também é importante entender que essa segurança desses dados pessoais, ela pode ser feita também através aí da nossa utilização de perfis de segurança e cabe, né, ao controlador aí da empresa definir quais profissionais de fato dessa empresa vão ter acesso à informação. Então, nesse contexto, a gente acessa aqui
o nosso programa, né, que é o SEC 00AA, que fala da manutenção de usuários, que são os nossos usuários do produto, para a gente poder identificar e mapear essa segurança aí. Então, eu vou apresentar aqui para vocês a manutenção aí desses usuários. Bom, então eu faço a seleção do programa, e aqui ele mostra para mim que o programa é os usuários do produto. Então, neste nosso ambiente aqui, nós temos aqui este profissional Yasmin, aonde aqui eu vou fazer algumas alterações no seu e-mail e no seu nome aqui completo, para que vocês possam, no final, identificar e visualizar aqui no nosso log, né? Tanto lá de acessos, quanto também ao nosso log de auditoria. Então, esse profissional que eu tenho hoje na empresa, o que eu preciso de revisar, o que eu preciso de verificar com relação a essas permissões, com relação à segurança dessa informação, desses campos pessoais e sensíveis aí. Então, nós temos aqui as abas de impressora, nós temos aqui com relação ao layout, a extensão, temos aqui de forma geral e necessária, que possamos aqui navegar e começar a identificar. Então, dentro aqui desta pasta geral, eu tenho aqui o complemento do RH, eu tenho meu grupo aqui de segurança, eu tenho aqui a questão de alterar a senha, né, passando os principais, que isso já é habitual aí do profissional que é responsável por criar, por cuidar dessa manutenção de usuários, e temos também aqui os perfis, né, deste usuário aqui. Então, eu vou abrir o complemento aqui do RH. Então, esse usuário, ele tem acesso a qual tipo aqui de estabelecimento? Qual que é o tipo que é definido para ele? Qual é essa empresa de fato? Qual de fato é esse estabelecimento? Quais são as suas permissões? Então, nós temos que revisar, temos que avaliar o que de fato, né, hoje nós temos, para seguirmos aí com toda a segurança nas movimentações e operações do sistema. Então, fechando aqui, saímos do complemento aqui do RH e acessamos o nosso grupo aqui de segurança, né? Então, dentro desse grupo de segurança, eu preciso verificar aqui à minha direita a quais grupos ele pertence. Então, este profissional Yasmin, ele está aqui, ó, ele tem condições de sem acesso a esses dados pessoais, meramente como sugestão para demonstrar, né, que na empresa, se este profissional não tem acesso, nós devemos, então, associar, fazer o devido vínculo ao que, de fato, ele pertence, né, se tem aí um grupo de segurança de usuário. Então, nesse contexto, a gente cancela aqui, e aí, seguindo, a gente tem também aqui o perfil do usuário, né? Então, aqui nós vamos avaliar como todo que é necessário. Saindo da aba geral, passamos aqui também para a avaliação da empresa e depois chegamos aqui na nossa aba do nosso servidor. Então, isso significa que nós precisamos de rever todo esse processo aqui, né? Ou seja, precisamos definir os grupos de segurança a que este usuário pertence, né? Permitindo aí que, por intermédio desses grupos de usuários que são relacionados ao nosso usuário, eles sejam de fato aí definidos suas respectivas permissões para ter acesso aí ao nosso sistema DataSum, tá? Então, nessa manutenção de grupos de usuários, todos os grupos de usuários que representam aí os perfis, né, desses usuários, ou seja, um conjunto de atividades que cada grupo vai desempenhar, nós temos que tratar. E aqueles que não terão, de fato, né, as devidas permissões dos acessos, se faz necessário fazer o bloqueio aí, tá? E ainda também, falando um pouquinho sobre essa manutenção desse grupo aqui de segurança, a gente sempre tem que levar em consideração, né? Aqui, de fato, aí, esse nosso usuário, independente aí do seu grupo de segurança ou não, nós temos que avaliar como um todo. Quais são hoje os usuários que nós temos na empresa, quais os nossos estabelecimentos aí, que eles estão definidos
para poder aí ter acesso à consulta, a gerar, né, o fluxo de atividades normais que eles têm aí, tá? Então, é nesse contexto aí. Agora, a gente passa aqui um pouquinho para falar com relação a esse nosso relatório dos dados do titular, tá? Então, antes, eu vou aqui clicar para fazer aqui a alteração. Então, para que eu possa ver, né, essas movimentações de ações, como foi falado aí, para gerar os relatórios de dados, né, do nosso titular, tanto o log de execução de programas, como também o nosso log, que é o nosso relatório AU0303, eu vou fazer umas alterações aqui no nome desse profissional Yasmin. Então, no final, eu vou acrescentar aqui o seu sobrenome, Queiroz, então ele vai mostrar para a gente, né, no nosso relatório, a coluna, né, com o dado anterior e o novo dado aí. Então, aqui eu mantenho como um tipo de usuário comum, como um acesso aqui interno, né, a inicialização mantém no menu, os dados aqui, a gente tem aqui o fim da validade, até dezembro aqui deste ano, então não se altera aqui. Já nessa aba aqui, geral, eu vou fazer a alteração dos seus e-mails aqui. Então, onde está aqui Oliveira, eu vou acrescentar o número 10. Então, ficou yasmin.oliveira10 e também faço alteração aqui, tanto no e-mail local quanto no e-mail celular, eu vou acrescentar a letra T. Então, aqui é só para demonstrá-los, né, que como eu estou acessando, tudo aquilo que for alterado também, que ele possa ser emitido nos nossos logs aí de acesso. Uma vez alterado, eu vou dar OK. Pronto. Então, está gravado. Observe que aqui ele representa com um novo nome, no final aqui, Queiroz, e eu vou sair dessa edição. Bom, outras movimentações que são necessárias, que é o dia a dia, né? É o que vai acontecer também na empresa. Então, aqui eu vou fazer algumas movimentações, tomando como exemplo a manutenção de clientes. Então, eu vou chamar aqui o nosso programa CD 07.04. Então, aqui eu vou pesquisar. Então, eu vou abrir a nossa manutenção de clientes. Selecionei, eu vou clicar aqui para fazer a execução. Então, ao abrir aqui a nossa manutenção de clientes, eu tenho já aqui o cliente, pessoa física, né? Ao qual aqui é o que a gente está fazendo menção neste processo. Então, eu vou editar, vou fazer algumas alterações para que a gente possa, né, visualizar lá nos nossos relatórios. Então, aqui eu vou clicar para alterar essa ocorrência. No seu nome, vou acrescentar aqui também o sobrenome. Então, eu vou acrescentar Pereira aqui. Bom, o que mais aqui que eu posso considerar de alteração? Estou aqui na primeira aba do cliente, aqui na parte financeira nada, e vou alterar também o seu endereço. Aonde aqui eu tenho o número 304, eu vou colocar 3045. Pronto, fiz a alteração. Aqui no bairro, eu vou retirar centro e vou colocar floresta. Então, esse usuário que eu estou acessando aqui, ele tem as permissões, portanto, ele vai conseguir, né, fazer a sua alteração e se também tiver permissão, ele consegue fazer a inclusão. Então, essas são as ações, né, que nós vamos ter no banco aí. Então, alterei aqui esse endereço principal. Na cobrança, eu vou alterar também. Então, eu passo aqui o endereço de cobrança para 3045 e vou alterar também o seu bairro aqui. De centro, eu vou passar para floresta. E aí, eu vou confirmar a alteração. Pronto. Então, aqui, deseja alterar o endereço padrão de entrega? Também. Então, vou confirmar como sim. Bom, então vamos aguardar, ele está processando. Pronto. Fazendo aí a finalização. E aí já mostrou aqui para a gente, né, o nosso log aí.
Pronto, fechei, confirmo sim, e está aqui a alteração realizada, né? Então, aqui, o nome dele foi acrescentado aqui o seu sobrenome Pereira, tá? Na aba aqui de endereço, ele alterou o número para 3045, bem como também alterou o bairro aqui. Então, no meu endereço de cobrança e de entrega também foram alterados aí, tá? Então, significa que aqui, bem como também os outros programas que esses usuários que têm permissão fizerem os acessos, será possível que a gente possa verificar nos nossos relatórios aí. Então, aqui eu vou sair desse programa. E agora, na sequência, tá? Eu estou aqui logada com esse nosso usuário, que ele tem aí as suas, né, permissões totais, é o nosso administrador, né? Eu vou mostrá-los aqui como que está, né, inicialmente, esse nosso relatório de dados aí. Então, outro ponto também importante, antes da emissão desse relatório dos dados do titular, é que a TOTS, ela sugere o uso, né, da ferramenta do gerador de relatórios para que você, cliente, possa aí confeccionar o seu relatório, né, seguindo aí as regras com base aí na legislação, pois a mesma, né, nesse processo aí de confecção de relatório, vai permitir que você possa consultar, extrair aí os dados de qualquer tabela e de qualquer campo do produto DataSul. Então, aí pensar com relação a esse tipo de relatório de impacto aí. Então, no relatório de dados padrão do DataSul, a gente tem aí que para o contexto de log de execução de programas, né, aqui abrindo o nosso programa, que é o BTB 200ZA, vou mostrá-los aqui. Então, eu tenho aqui programas executados de usuários, selecionei e vou fazer a execução. Então, por aqui a gente pode e deve fazer a consulta de execução de programas, né? Onde a gente tem aqui os nossos períodos para fazer a pesquisa, onde nós temos aqui o nosso usuário e abaixo nós fazemos a execução deste programa aí, né? Então, aqui, nesse programa específico, vai permitir que você consulte os seus usuários, os respectivos programas que são acessados por ele aí, né? Então, nós consultamos os logs de execução de programas. E já através do nosso programa, que é o MER 008, a gente consegue apresentar aqui os acessos desses usuários aos programas. Então, ele pode ser, né, feito de duas formas aí. Nós podemos chamar o MER 008A, programa, e aí podemos também ver, né, através do usuário, fazendo a seleção do outro programa, que é o MER 008B. Então, aqui eu vou sair dessa execução e vou mostrá-los de fato, né, antes aqui de acessar até mesmo outros programas aí. Então, eu chamo aqui o MER 008. Então, pesquisando, ele vai me dar o programa de acesso aos usuários. Selecionei e vou executar. Então, ele me dá as duas possibilidades, né? Eu posso aqui selecionar por programa, posso também fazer a seleção por usuário. Então, vamos fazer das duas formas aí. Então, por programa, eu vou clicar para executar. E aí, nessa primeira aba, eu vou estar filtrando aqui específico um programa, né? Ou vou limitar aqui a condição inicial e final para o sistema poder buscar. E a mesma coisa eu vou também buscar a um usuário específico. Eu vou trazer aqui o usuário, por exemplo, da Yasmin, que é o 0096. Então, eu seleciono aqui o usuário, né? E aí eu vou pedir para executar. Então, aqui ele vai me mostrar o nosso log de execução do programa. Então, ele vai trazer a data, o nosso horário, e logo abaixo ele vai mostrar. Então, aqui, quais os programas? Eu tenho aqui a manutenção de grupo de usuário, representada pelo BAS, _GRP, _user. E aí eu tenho aqui a sua movimentação, ó, tá? Então, aqui
qual usuário, na verdade, que está acessando o super, né, o administrador, ele traz quais dados? Eu tenho a data de início, né, de execução, a data fim de execução, a hora início e a hora fim e a sua duração. Quanto tempo que, de fato, né, ele acessou, qual é a data? E aí, e na sequência, temos os outros programas. Então, aqui eu tenho o monitor de pedido de execução, né, o programa BAS, _PED, _EXEC. Temos aqui também o programa de manutenção de clientes, que é o CD 0704, e seguindo vários outros de acordo com as movimentações, né, que esse usuário ele foi fazendo seus acessos aí. Então, isso é padrão nativo do sistema, está à disposição para esse profissional, né, fazer aí todo o procedimento necessário e fazer o acompanhamento com base na auditoria de dados aí. Então, fechando aqui, cancelo esta janela aqui de filtro e agora eu vou lá buscar, por exemplo, né, pelo usuário. Aliás, aqui por programa, deixa eu também fazer a seleção do programa específico. Então, retornando aqui, eu coloco o programa CD 0704 e vou executar. Então, aqui também ele vai mostrar em específico que eu estou em qual tipo de programa, CD 0704, manutenção de clientes. Então, traz todos os dados aí relacionados a cada programa. E outros aí, né? Então, nós temos aí uma lista completa para fazer a gestão. Fechando a pesquisa e trazendo aqui por usuário, eu vou executar. Então, aqui eu quero que traga todos os usuários da base, quais deles que eu vou estar filtrando aqui. Então, em específico, se eu chamar aqui, por exemplo, o usuário super, vou fazer a execução. Então, ele vai me mostrar tudo que ele teve de acesso aí. Então, o nosso usuário, qual é? O específico, tá aqui, o super. Então, ele vai me mostrar quais são os programas, vai trazer aqui para mim a data inicial e final, a duração, vai me mostrar aqui na coluna descrição. Então, nós temos aqui a manutenção do grupo aí de segurança, o nosso monitor, que é o pedido de execução, temos a nossa manutenção de clientes e dentre outros aí. Então, nós temos duas formas, né, e flexibilidade aí para fazer o controle e fazer a gestão, tá? Então, este aqui que nós temos é o nosso log de execução de programas aí, que está disponível, né, e faz parte aí desse processo. Então, fechando, na sequência, a gente fala agora do processo, né, de relatório de log de auditoria. Para se emitir esse relatório de log, nós temos aí pré-requisitos. Então, inicialmente, nós precisamos, né, de criar uma agenda. Para se criar essa agenda, nós precisamos de fazer a seleção do nosso programa, que é o BTB 860AA. Daqui a pouquinho eu vou fazer a busca, a edição e apresentar aí. Entendemos aqui que ao criar esse pedido, nós precisamos de definir qual que vai ser o dia, né? Qual que vai ser específico essa hora, e com base nisso, a gente vai então construir esse novo agendamento. Quando já temos aí outros pedidos, é interessante a gente inicialmente fazer a eliminação de um pedido, né? Ou seja, antes de criar aqui uma nova agenda, que através dessa agenda, quando nós damos OK, ele vai criar agora um novo pedido, é eliminar o pedido antes aí, né? Então, a gente faz acesso também ao nosso programa aqui de manutenção, né, dos pedidos, que é o BAS, _PED, _EXEC. E aí aguardamos, de fato, depois de criar essa agenda, a execução do pedido, onde é possível fazermos a gestão, né, na própria janela ali do servidor RPW. Então, gasta-se aí alguns minutinhos e depois nós conseguimos, de fato, né, fazer a emissão desse relatório. Então, para o relatório de log de auditoria, a gente utiliza o AU 0303, onde ali eu faço uma seleção daqueles dados, ora já alterados, né, dentro da base de dados,
para que a gente possa fazer a sequência aí, tá? Então, aqui, entende-se, né, que o profissional de TI aí da empresa, ele já tenha preparado, não só ali ter habilitado a auditoria, como eu mostrei, no processo de dados protegidos, que ele também já tenha, né, seguido com todo o tratamento necessário para se construir, de fato, na empresa, todo o processo de sua auditoria. E aí, realmente, no final, depois que a gente cria essa agenda, ele vai possibilitar que a gente faça, de fato, a emissão, faça a gestão e todo o acompanhamento, né, através desse relatório de log aí. Então, essa auditoria de dados, ela é de extrema importância, porque senão não chegamos no final às nossas ações, né, de insert, update, delete que nós temos lá no banco. Então, para demonstrar, eu vou abrir aqui para vocês primeiro o nosso tipo, né, de pedido que existe aqui, para você ver que precisa, né, fazer eliminação. Então, vai se chamar aqui o nosso programa, que é o BAS PED exec aqui. Então, eu vou pesquisar, monitor pedido, execução seleciona e vou executar. Então, aqui, nós temos aqui, ó, abaixo, né, as informações. A data de execução, o horário de execução, o número do pedido, o seu servidor, o programa, a release, situação e demais informações necessárias aí. Então, uma vez que eu fiz a criação, fiz o agendamento, eu vou acompanhar por aqui. Se já existe algum pedido, eu vou fazer a eliminação deste pedido por aqui. Então, aqui nesse caso, eu vou sair, não temos aqui pedido ainda, e para se criar esse nosso pedido, nós vamos acessar aqui o nosso programa, que é o BTB 860A. Bom, vamos fazer aqui a busca e traz para nós a agenda automática do nosso audit trail, onde fazemos a seleção e vamos executar. Então, veja, aqui eu já tenho no audit trail, né, o meu calendário, como sugestão está aqui, o semanal, a data aqui que foi executado, então ele está aqui 18 de março deste ano, e o seu horário. Então, acima, no nosso ícone aqui, de gerar pedido, se já tem o pedido já criado, no final eu vou pedir para gerar. Como vamos fazer um agendamento, precisamos clicar no ícone de programar os horários. Então, ele abre aqui para mim os horários e os dias da semana. Então, nesse exato momento aqui, eu vou colocar, né, com um prazo aí de uns 5 minutos aqui após, para dar tempo de se fazer a criação dessa agenda e ele fazer a execução. Então, eu vou selecionar 11, aqui dentro aqui do horário de 11, hoje, né, o dia da semana, quarta-feira, então eu faço a seleção à esquerda, ele mostra a setinha no horário e também posicionado aqui no dia da semana. Dentro deste dia da semana, quarta-feira, com o botão direito, ele vai abrir para mim, fazer a marcação da hora exata, né? Então, aqui eu vou colocar para ele gerar às 11h30. Então, eu vou selecionar aqui, flego 11h30 e vou dar OK no rodapé. Quando eu retorno, ele já sinaliza aqui para mim. Então, tem um horário, eu vou dar um OK, confirmo, e agora ele vai processar. Então, aqui para ele realmente, de fato, executar, eu vou clicar no ícone e gerar o pedido. Então, ele diz que já existe um pedido programado para esta agenda. Existe aí o pedido 185, que será executado pelo servidor RPW. Então, aqui agora eu vou dar OK. Então, o meu pedido aqui, ele está como 185, né? Se eu retornar aqui na programação do horário, apontar aqui o meu horário, ele está fixo, ele está marcado com o botão direito, está aqui 11h30. Então, eu vou apenas cancelar, já foi gerado e eu vou sair.
Então, aqui na janela do RPW, quando eu faço aqui a minha consulta, eu vou poder, né, identificar esse pedido. Então, eu vou voltar aqui no nosso programa, que é o BAS, PED EXEC, faço aqui a busca, seleciono o pedido de execução e vou executar. Então, aqui eu vou deixar para que ele possa apresentar aí para mim, tá? Se eu vier aqui sem aguardar, né, a execução desse pedido, hora já gerado, eu não consigo ainda identificar, né, visualizar aquilo que foi movimentado, aquilo que foi alterado. Então, eu vou abrir o nosso relatório do log de auditoria, que é o AU 0303, e mostrar antes e depois aí. Então, tá aqui, resultado, monitoramento, audit tray, e vou fazer a execução. Então, aqui eu tenho as datas, né, inicial e final. Posso aqui em específico definir aqui um programa, posso aqui também chamar uma tabela em específico e até mesmo o usuário. Vou chamar aqui o nosso usuário, que é o super, e vou executar. Estamos aqui para fazer a leitura do nosso relatório, né, de log de auditoria, o relatório com o resultado desses atributos monitorados. Ele traz abaixo aqui a nossa base de dados, né, a MSFND, vai trazendo as movimentações, então tem aqui movimentações de fevereiro, movimentações aqui de março, né, e na sequência. Se eu for buscar aqui específico aquele profissional, usuário, Yasmin, eu posso fazê-lo aqui, né? Então, à medida aí que eu vou abrindo na empresa, tem algum dado em específico, vou analisar todos aí em conjunto. Então, eu clico aqui no editar e vou localizar. Então, aqui eu vou pesquisar pelo nome aí do profissional. Então, Yasmin, e vou localizar. Então, aqui ele trouxe para mim as informações aqui da Yasmin. Então, ele está aqui na data, né, do dia 5, por isso que eu tenho que aguardar ele gerar o pedido, fazer a execução completa, para que ele traga esta data na data de hoje, para que ele me mostre o valor anterior. Então, aqui eu tinha, naquela data, naquela competência de março, o valor anterior relacionado ao seu e-mail, teste@teste.com.br, e já o novo valor aqui à nossa direita, ele traz aqui, ó, então ele foi alterado para yasmin.oliveira@teste.com.br. Ou seja, todas as ações de insert, update, delete, ou seja, tudo que fez de inclusão, de alteração, de exclusão, ele projeta aqui nesse nosso relatório de log de auditoria, tá? Então, se faz aqui necessário guardar um pouquinho para que a gente possa retornar e fazer a emissão. Então, eu vou fechar, vou sair aqui do nosso relatório de auditoria e vou retornar aqui na nossa criação da agenda aqui, só para fazer a conferência. Então, programa BTB 860A. Então, executo a agenda e aí vamos conferir, tá? Eu coloquei aqui a programação, deixa eu ver quantos minutos que ainda faltam para que ele possa ser executado aqui, ó. Então, aqui, às 11h30, são exatamente 11h28, precisamos aí aguardar, né, mais 2 minutos para que ele possa, de fato, ser executado. E aí, com isso, ele vai criar para nós, né, a nossa informação atualizada no relatório da auditoria, que é o AU 0303, tá? Então, nesse contexto todo que foi abordado aqui, é possível, né, identificar como é que está aí a proteção de dados no DataSul, né? Então, lembrando que a primeira e essencial etapa é que nós façamos aí na base de produção da empresa a importação deste arquivo JSON
que passemos aí para verificar, né, o mapeamento sugestivo e, na sequência, que possamos identificar quais são aí os programas que são necessários para se fazer aí os relacionamentos. E aí, consequentemente, prepararmos a base de dados para o audit trail, né, onde a gente tem a auditoria desses dados aí. Então, vamos aguardar, falta mais um minutinho para a gente, então, finalizar com a emissão, né, de fato, desse relatório aí. Bom, saindo aqui da nossa agenda, vou retornar aqui dentro aí do nosso processo aí. Vou fazer a chamada aqui do nosso relatório AU 0303. Então, resultado do monitoramento, audit trail, e faço a pesquisa aqui. Vou fazer a busca aqui pelo usuário super e vou executar. Então, tá aqui o nosso relatório aí, tá bom? Então, nesse contexto aí, você pode aprender as formas, né, de verificar e fazer a gestão da sua proteção de dados aí. E aí, finalizamos, né, com essa emissão desse nosso último aí, relatório. Bom, encerramos aqui então, tá bom? Então, aí agora eu passo a palavra, né, para aí verificar sobre as perguntas aí. Bom, voltamos então. Vamos lá. No quesito a perguntas, nós estamos respondendo, né, no chat de perguntas. As que ficarem pendentes, nós vamos responder, tá, posteriormente. Vocês serão notificados com as respostas das perguntas ou ficará disponível no nosso site, mas nós vamos avisar. Sobre o material, sobre o vídeo, ele vai ser disponibilizado dentro do nosso espaço legislação, então vocês podem entrar no tots.com, lá na aba Sou Cliente, se dando um clique, ele vai abrir um menuzinho com 3 links. Você vai clicar em espaço de legislação, você vai ser redirecionado para a nossa página da consultoria de segmentos. No canto superior vai existir um menu, calendário, portfólio, transações legais. Em novidades, você vai clicar e vai abrir o menu biblioteca. Assim você terá acesso a todos os nossos vídeos produzidos pela área de consultoria de segmentos, tá bom? Então, mais alguma dúvida? Certo, então. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do evento. Esse foi o evento produzido para a linha DataSul. Nós agradecemos a atenção e até a próxima. Bom almoço para todo mundo. Tchau, tchau.